E aí, galera dos sextos anos do Sanico Teles, sexto 1, sexto 2, um abraço para vocês. Depois dessa semana de recesso, de folga, espero que vocês estejam firmes e fortes e super dispostos para a gente dar sequência aí nessa parte final desse ano letivo de 2020. E como eu tinha prometido para vocês, como nós estamos no mês do Outubro Rosa, o mês que combate, né, de prevenção e conscientização ao combate ao câncer de mama, todos os nossos vídeos nós vamos fazer vestidos de rosinha. Muito bem. Essa semana a gente vai ter o PET 5, semana 2, ou a semana 2 do PET 5. Né? A ordem dos fatores não altera o produto. Mas o importante é o seguinte: o tema dessa semana é o período monárquico romano. Então, ele entra em Roma. O assunto agora está na antiga Roma. Então, merece aí uma atenção especial, porque os romanos, eles foram o maior império da antiguidade. Os romanos, eles dominaram uma quantidade imensa de povos que nenhum outro povo no futuro conseguiu dominar. Claro que ao longo da história da humanidade, antes dos romanos, depois dos romanos, nós tivemos vários grandes impérios, mas nenhum perdurou por tanto tempo e com tanta força e dominando tantos povos diferentes ao mesmo tempo como os antigos romanos. Por isso que até hoje eles despertam, né, a cultura, a vida, o jeito de ser dos romanos, desperta uma grande curiosidade, desperta um grande interesse e, historicamente, a história romana é muito importante, né? Ela se faz muito presente no nosso dia a dia, porque muitas das palavras que nós usamos, a nossa língua portuguesa, ela é derivada do latim, que era a língua que os romanos falavam. Muitos hábitos, muitas práticas que fazem parte do nosso dia a dia, nos foi deixado pelos romanos, tá bom? Então, a atividade 2, da semana 2, desse PET 5, ele começa falando da primeira fase da história de Roma. Roma surgiu por volta do século 9 a.C., 800 e pouco antes de Cristo, quando a cidade foi fundada. Nós já comentamos a lenda dos irmãos Rômulo e Rêmulo, né, que depois os gêmeos que são abandonados na floresta, porque a mãe estava fugindo do tio que queria matá-la para poder assumir o trono lá do reino onde eles viviam. E os dois gêmeos, obviamente, né, os meninos gêmeos foram alimentados por uma loba até que um pastor os encontrou e os criou como filhos, e depois, já adultos, decidem fundar uma cidade e começa uma briga entre os dois para ver quem seria o primeiro rei da cidade. Rômulo mata Rêmulo e funda a cidade que viria a se chamar Roma em sua homenagem. Historicamente, nós não temos nada que comprove isso, né? É claro que é uma lenda, uma mitologia. Mas é porque os povos antigos gostavam de criar histórias, mitos sobre as suas origens de uma forma assim, bastante fabulosa, de uma forma bastante fantástica, para chamar muita atenção, né? Cada história mitológica de um povo é mais mirabolante do que a outra, né? Mais fantasiosa do que a outra. O que se sabe historicamente é que Roma nada mais era do que surgiu como um pequeno vilarejo que foi crescendo, virou cidade, se transformou no maior centro urbano e cultural e político e de referência do mundo antigo, certo? Historicamente, do ponto de vista político, nós dividimos Roma em 3 partes. A primeira parte seria a monarquia, quando a cidade é governada por reis. A segunda parte, a república, quando esses reis são afastados do poder e passam
o poder para os grandes proprietários de terras, os representantes das famílias mais tradicionais de Roma, os chamados patrícios. E depois vem a fase do império, que é a mais longa, quando os grandes generais romanos começam a se destacar e passam a obter uma grande força política e se tornam os governantes de Roma com o título de imperadores. Daí a fase imperial. Nessa época também os romanos já governavam, já dominavam uma grande quantidade de povos, e isso fazia deles então também um império. Por isso o governante receber o título de imperador. Nessa semana de retorno do recesso, essa semana 2 do PET 5, nós vamos observar basicamente que ele vai focar basicamente na parte da monarquia, da primeira fase política, que durou mais ou menos uns 300, 400 anos, tá? Período em que Roma foi governado pelos reis e que ali se formou basicamente toda a cultura, todos os costumes, os hábitos, a divisão social tradicional de Roma surgiu nesse período da monarquia. O que vem depois na verdade, um crescimento, um aperfeiçoamento, uma sofisticação militar dos romanos. Mas a cultura, a essência, a característica principal dos dos romanos se formam durante a monarquia. Então, na página 75, ele tem um texto. Esse texto, a sociedade romana no período monárquico, é importante porque ele fala justamente da formação social romana que vai perdurar, vai se formar na monarquia e vai perdurar até a fase final do Império Romano, quase 1000 anos depois, né? Quase séculos e séculos depois. Roma surge no século 9 a.C., né? E vai cair sob o domínio dos chamados bárbaros germânicos no século V depois de Cristo. Então, são 800 e tantos anos de história antes do nascimento de Cristo, mais 400 e tantos anos de história depois de Cristo, que dá uma história de mais de 1000 anos dos romanos. Então, toda a sociedade romana se forma ali no período monárquico. E, basicamente, surgem 4 grandes grupos. Os patrícios, que são aquelas famílias ricas, tradicionais, donas das grandes terras, das melhores casas, que moravam nas melhores regiões de Roma, e que vinham das famílias chamadas tradicionais, que fundaram a cidade. Depois vinham os clientes, que na verdade, né, eram mais aquelas pessoas mais pobres que vinham de famílias mais antigas, tradicionais, mas que não tinham o mesmo dinheiro, a mesma aquisição, eram os mais pobres, né? Eram tradicionais, mas de origem mais humilde. Depois vinham os plebeus, que era o povão, os pobres, de um modo geral, e que contam-se aí os chamados estrangeiros também e tudo mais. E os escravos, que Roma passa a utilizar depois que começa a fazer diversas conquistas, e essas conquistas passam a também serem utilizadas não só para cobrar tributos, impostos sobre os povos dominados, que se torna a principal fonte de renda dos romanos, mas também para utilizar parte dessa população para trabalharem como escravos na cidade de Roma ou nas cidades criadas ali na região da Península Itálica em volta de Roma, certo? Na página 76, então, começam as perguntas. As perguntas são as seguintes. A primeira atividade diz o seguinte: de acordo com o texto estudado, o texto começa na página 75
e vai até a página 76. De acordo com o texto estudado, e analisando a estrutura social, né, vendo os grupos sociais que se formaram, responda. Letra A. Sob quais condições um ser humano poderia ser escravizado? Então, lá em Roma, você virava escravo quando? O que tinha que acontecer com você para você se tornar um escravo? Essa é a primeira pergunta, está lá no texto, tá? Posso adiantar um dos motivos, uma das condições, que seria o fato de você pertencer a um povo dominado por Roma. Essa já era uma condição. A letra B, quem eram os patrícios? Está lá no texto, mas eu acabei de falar no vídeo, né? Eram aquelas famílias tradicionais, ricas, que a origem remonta à fundação de Roma. Letra C, o que era a cloaca máxima? Existe algum sistema semelhante na sociedade atual? Essa cloaca máxima fala na parte final do texto, na página 76. Tá joia? É só dar uma lida que ele explica ali o que é a cloaca máxima e se esta forma, né, esse sistema existe até hoje, é utilizado por nós. Eu acho que vocês vão ficar meio surpresos com a resposta. A letra D, o que era o Senado romano? O Senado vem de seniors, que quer dizer os senhores, os homens mais velhos de Roma, que passam a auxiliar no governo de Roma, que passam a ter uma atuação forte politicamente junto aos reis, e depois são esses senadores, esses homens mais antigos, que geralmente pertenciam à classe dos patrícios, é que vão derrubar a monarquia e assumir o controle político de Roma, dando ao governo deles o nome de res publica, ou seja, república, que quer dizer coisa do povo. Mas do povo mesmo não era nada, né, gente? Era apenas um governo que atendia os interesses das camadas das famílias mais ricas. Muito bem. Na atividade número 2, ele pede para você olhar a sociedade romana, os grupos sociais romanos. Então, são os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. E aí depois ele pede para você dizer quais dessas características que estão abaixo pertence a qual sociedade, a qual grupo. Por exemplo, a primeira opção aqui, romanos livres, sem posse de terras e grande poder aquisitivo. Eram ligados aos poderosos e tinham sua proteção. Quem que eram esses? Eram os patrícios? Eram os plebeus? Eram os clientes? Eram os escravos? Então você vai dizer, para cada característica, qual é o grupo social que se encaixa nessa característica. Tá joia? Basicamente isso. Então a semana 2 tá bem fácil, bem tranquilo. É só interpretar o texto, olhar as informações no texto, não precisa nem interpretar, né? Não é uma questão nem de interpretação, é uma questão basicamente de ir lá no texto, encontrar a resposta e fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Tá bom? Um abraço para vocês e qualquer dúvida é só entrar em contato pelos canais, pelos meios, né, que nós já disponibilizamos para vocês. Tá bom? Tchau, tchau e até a semana que vem, até o PET 3.